Durante 20 anos, eles passaram por cima dele no corredor, fizeram piadas pelas costas e nunca disseram seu nome, até o dia em que ele entrou na sala da diretoria, tornou-se dono da empresa e demitiu todos eles. Ninguém jamais olhou 2 vezes para Howard Ellison. Ele simplesmente estava lá, limpando o chão ao lado das máquinas de venda automática, limpando as portas de vidro antes do nascer do sol, rolando seu carrinho amarelo por fileiras de cubículos, cantarolando baixinho enquanto todos os outros passavam os e-mails ou batiam o ponto sem dizer uma palavra. Na Morningside Tech, em Mesa, Arizona, ele era o zelador, sem título, sem reconhecimento, sem bom dia, Sr. Ellison. A maioria não sabia nem mesmo seu sobrenome. Alguns o chamavam de Howie, outros esqueciam que ele tinha um nome. "Ei, você perdeu uma mancha", brincou um gerente certa vez, enquanto derramava seu café intencionalmente, indo embora rindo com 2 estagiários. Howard apenas olhou para a mancha, agachou-se e limpou-a como se não estivesse doendo, mas estava. Durante 20 anos, Howard chegava às 21 horas e saía às 6 horas, 6 noites por semana, com o mesmo uniforme e o mesmo ritmo tranquilo. Ele não comia na sala de descanso, não fazia amigos, não tirava dias de folga. Até mesmo o scanner de crachá do prédio emitia bips como se estivesse cansado de vê-lo. O que eles não viam, o que nunca se preocuparam em perguntar, era a mente por trás do esfregão. Howard já havia sido outra coisa. Não um CEO, não formado em Harvard, mas um homem muito perspicaz. Ele construía coisas com as mãos, desmontava rádios quando era adolescente só para entender como funcionavam. A vida o derrubou algumas vezes. Um investimento ruim, um membro da família que fugiu com suas economias, um filho que ele não via há 14 anos. Mas Howard não falava sobre isso. Ele trabalhava, observava e, todas as noites, ouvia o tilintar dos copos no salão executivo, os sussurros a portas fechadas, os comentários descuidados de funcionários cansados que se esqueciam de que havia alguém ali, alguém prestando atenção. "Cara, se eu fosse o dono deste lugar, eu esvaziaria toda a equipe de operações", ele ouviu uma vez. A ironia não passou despercebida por ele. O piso do Morningside era frio, não fisicamente. Eles o mantinham em uma temperatura aconchegante de 72 graus, mas frio da maneira que faz você se sentir invisível. O tipo de frio que se instala quando as pessoas passam por você como se você fosse parte da mobília. Mesmo assim, ele apareceu. Certa vez, ele encontrou um par de abotoaduras caras deixadas no banheiro, douradas com as iniciais GB gravadas. Ele as colocou em uma pequena sacola e as deixou na mesa da recepcionista sem nenhum bilhete. Naquele mesmo dia, um vice-presidente passou por ele e disse: "Cara, vocês nunca desistem, não é? Vocês." Howard não recuou, não denunciou, nem mesmo diminuiu o ritmo. Ele simplesmente continuou limpando porque, enquanto todos os outros na Morningside viam um homem empurrando um esfregão, Howard via outra coisa: números, oportunidade, silêncio, tempo. E o tempo estava trabalhando com ele, não contra ele. Mas havia uma coisa que eles ainda não haviam descoberto, e isso mudaria tudo. Howard sabia que não devia se mover rapidamente. Ele havia aprendido essa lição da maneira mais difícil no final dos seus 30 anos, quando um negócio de caminhões fracassado o deixou sem nada além de dívidas e uma velha picape Ford. Desde então, a paciência tem sido sua moeda de troca. Assim, enquanto esfregava as manchas de café das mesas das salas de conferência, ele estudava as pessoas, não apenas como elas o tratavam, isso era óbvio, mas como elas se tratavam, quem obedecia a quem mentia, quem era desleixado com os e-mails e descuidado com suas senhas, quem ficava até tarde e quem sempre encontrava desculpas para sair mais cedo. Ele não estava sendo intrometido, estava aprendendo. Houve uma época, anos atrás, em que Howard costumava falar mais, quando sua esposa estava viva e seu filho adolescente ainda o chamava de pai com orgulho. Mas depois que sua esposa faleceu e o relacionamento com o filho se dissolveu, Howard parou de falar e começou a ouvir, e no silêncio, começou a perceber tudo. A empresa era lucrativa, mas bagunçada. Muitos gerentes intermediários, muito desperdício. Ninguém parecia notar o sangramento lento, mas Howard notava. Ele passava por quadros brancos esquecidos, cheios de seções de estratégia e números meio apagados. Ele pegava impressos descartados com projeções orçamentárias ou memorandos internos. Cada pedaço de papel, cada conversa informal,
Tudo contava uma história, e Howard se lembrava de cada detalhe. Às vezes, durante os intervalos, ele se sentava no armário do zelador e fazia anotações em um pequeno caderno de couro, não em frases completas, apenas nomes, datas, porcentagens, cálculos silenciosos. Foi nessa época que a ideia começou a se formar. Ele ainda não tinha um nome para ela. Não sabia como a executaria, mas sabia o seguinte: se jogasse devagar, mantivesse a cabeça baixa e se movesse com intenção, poderia mudar todo o roteiro. Certa noite, enquanto limpava a ala executiva, ele ouviu uma conversa entre dois membros da diretoria que estavam na cidade para uma revisão trimestral. Eles estavam falando sobre fusões, ações e aquisições. Suas vozes eram baixas, mas não o suficiente. Eles não esperavam que o zelador entendesse uma palavra, mas Howard entendeu tudo. Ele foi para casa naquela manhã e sentou-se na cozinha, olhando para a velha prateleira de jornais ao lado da geladeira. Ela estava vazia agora. Ninguém mais lia jornais, mas ele se lembrava da sensação de folhear a seção financeira quando era mais jovem. Isso sempre o fez se sentir pequeno. Não mais. Na semana seguinte, ele fez uma ligação para um homem com quem não falava há mais de 25 anos. Clarence Boone, um velho amigo de Birmingham que agora trabalhava como consultor financeiro particular. Clarence lhe devia um favor, um grande favor. Eles se encontraram em uma lanchonete tranquila na estrada em Tucson. Howard usava seu uniforme. Clarence usava uma camisa de linho e mocassins. Ele olhou para Howard com olhos arregalados. "Cara, o que você está fazendo com essa roupa?" "Mantenho minha boca fechada", disse Howard. "Mas acho que estou pronto para fazer algumas jogadas." Ele expôs seu plano, peça por peça. Clarence ficou cético no início, mas quando o café esfriou e Howard continuou falando, sua expressão mudou. "Você quer comprar a empresa que você limpa?" "Eu não", disse Howard. "Um nome que você vai me ajudar a criar." Eles formaram uma pequena LLC com Clarence como o rosto. Howard juntou economias, heranças e até vendeu seu caminhão e um pequeno pedaço de terra que mantinha há décadas. Nada chamativo, apenas o suficiente para comprar um pequeno número de ações, de forma anônima. Ninguém na Morningside notou. Por que notariam? Não foi dramático, não foi repentino, foi silencioso, e coisas silenciosas crescem sem aviso. Mas aquela primeira adesão não seria a última. E um balde derramado faria tudo avançar mais rápido do que Howard planejava. Isso aconteceu em um turno de terça-feira em junho, uma daquelas noites em que o ar do deserto, em Mesa, não esfria nem mesmo depois do pôr do sol. Howard tinha acabado de limpar os banheiros do terceiro andar e estava indo para o espaço de reuniões executivas para levar o lixo para fora. Ele era cuidadoso como sempre, nunca deixava água nos azulejos, nunca fazia barulho, mas naquela noite algo escorregou. Seu balde ficou preso no canto da moldura de uma porta. A água com sabão que estava lá dentro escorregou para a frente, espalhando-se pelo piso polido da sala de conferências B, bem na frente de um grupo de gerentes de nível médio que revisavam os slides para uma apresentação a um investidor. Houve silêncio, depois risos. "Jesus, Howie!" gritou Gil Brandon, um dos VPs mais barulhentos. "Será que você não pode estragar o piso de uma vez por todas? É por isso que vocês ficam onde estão." Howard não olhou para cima. Ele apenas pegou toalhas de papel em seu carrinho, mas Jill ainda não havia terminado. "Arranje alguém que saiba o que diabos está fazendo", acrescentou, acenando para um dos estagiários como se Howard nem estivesse ali. "Juro que é por isso que terceirizamos essa porcaria." Howard limpou o chão lentamente, sem dizer uma palavra. Ele podia sentir os olhares sobre ele. Nenhuma pessoa se ofereceu para ajudar. Ninguém perguntou se ele estava bem. Ele saiu da sala em silêncio, mas aquele momento ardeu em seu peito. Não porque fosse algo novo. Ele já havia sido tratado com desdém antes, mas porque Jill riu como se estivesse orgulhoso disso. Mais tarde, naquela noite, no armário do zelador, Howard pegou seu caderno. Escreveu uma palavra: Brandon. Em seguida, virou a página e começou a esboçar números. Foi nesse momento que as coisas mudaram. O primeiro conjunto de ações de Howard já havia sido comprado em uma empresa de fachada que Clarence o ajudou a criar. Granite Rice Partners. Parecia uma empresa de verdade, limpa, neutra. Naquele momento, ela detinha pouco menos de 1% do patrimônio privado da Morningside, o suficiente para ser notada, o suficiente para ter importância. Mas agora não era mais apenas uma ideia.
Agora ele tinha fogo na barriga. Jill havia acelerado algo que já estava em movimento. Cada pagamento posterior foi direto para o plano. Howard se mudou para um apartamento menor, vendeu a aliança de casamento de sua falecida esposa, algo que ele havia guardado em uma gaveta por anos. Ele disse a si mesmo que ela teria entendido, que não se tratava de vingança, que se tratava de construir algo maior do que o ressentimento. No final do ano, a Granite Rise detinha quase 3% da empresa. Ninguém na Morningside prestou atenção. A empresa estava se expandindo, crescendo rapidamente. Tinham aberto um segundo escritório em Tempe e a liderança estava ocupada fazendo malabarismos com investidores e relatórios trimestrais. Eles não perguntavam sobre pequenas mudanças no patrimônio, especialmente de uma empresa discreta que nunca participava de reuniões de diretoria ou apresentava reclamações. Mas Howard observava tudo isso. Ele ouvia as mesmas vozes todas as noites, rindo na sala de descanso, sussurrando segredos nos escritórios de vidro e, enquanto eles dormiam, ele estudava. Todo mês de dezembro, os acionistas menos ativos da Morningside tinham a opção de vender suas ações de volta para a empresa ou para compradores privados. Howard, por meio da Granite Rise, começou a adquirir discretamente pequenos blocos dessas ações, uma aqui, outra ali. O processo foi lento e meticuloso. Algumas noites ele chegava em casa e se perguntava se tudo não passava de uma fantasia ridícula. Mas então ele se lembrava do sorriso de Jill. Lembrava-se da maneira como os funcionários se esquivavam de seu carrinho, como se ele estivesse no caminho deles. Lembrava-se de como havia se tornado invisível e de como essa invisibilidade era realmente poderosa. Clarence ligava para ele uma vez por mês para saber como estava. "Você realmente quer continuar?" ele perguntava. Howard sempre respondia o mesmo. "Até que eu possa me sentar na frente do prédio sem um esfregão na mão." Mas Howard ainda não sabia que a peça final de seu plano viria de um insulto inesperado que foi mais profundo do que qualquer outro anterior. Era uma noite de sexta-feira no início de fevereiro quando isso aconteceu. O escritório estava mais vazio do que o normal. A maioria dos funcionários havia saído cedo para um retiro patrocinado pela empresa em Sedona. Apenas algumas pessoas permaneciam no prédio, terminando relatórios e arrumando as pontas soltas antes do fim de semana. Howard estava limpando a sala de descanso quando 2 associados juniores de marketing entraram no meio de uma conversa, rindo mais alto do que provavelmente imaginavam. "Quero dizer, vamos lá, vocês viram os sapatos do faxineiro? Parece que ele os tirou de uma lixeira." "Aposto que ele nem tem uma conta bancária", disse a outra, tomando um gole de seu copo. "Provavelmente é pago em moedas." Eles não o viram parado atrás da máquina de venda automática. Não se importaram. Howard ficou paralisado, não porque as palavras delas o magoassem de alguma forma nova, mas porque algo dentro dele se encaixou. Não se tratava mais apenas de construir riqueza ou de marcar posição, tratava-se de respeito, da facilidade com que as pessoas se esqueciam de que aqueles que elas pisavam poderiam um dia ser mais altos do que elas. Naquela noite, depois que todos foram embora, Howard não limpou nada. Ele se sentou em um caixote no armário de suprimentos e ficou olhando para a parede por quase 1 hora. Depois, pegou o telefone e ligou para Clarence. "Estamos acelerando as coisas", disse ele. "Quero estar naquela sala da diretoria até o final do ano que vem." Clarence expirou do outro lado da linha. "Tem certeza disso?" "Não estou esperando que as pessoas mudem", disse Howard. "Eu vou mudar a sala." Os 6 meses seguintes foram um borrão. Howard usou todos os truques do livro. Trabalhou com Clarence para abrir mais 3 empresas de fachada, todas com nomes diferentes, cada uma legalmente distinta, cada uma com um número crescente de ações da Morningside. Ele permaneceu anônimo. Sempre. Uma das empresas, a Tideswell Holdings, recebeu até mesmo uma menção em um boletim informativo interno para investidores. Ninguém se aprofundou no assunto. No final de agosto, as participações combinadas das LLCs de Howard representavam 14% do patrimônio privado da empresa, um pouco abaixo do limite para acionar a notificação obrigatória do conselho. Mas Howard também tinha um plano para isso. Ele encontrou 2 sócios silenciosos, professores aposentados de Scottsdale, e lhes ofereceu uma parte se concordassem em atuar como líderes. Clarence fez as apresentações. Eles eram boas pessoas, perspicazes o suficiente para seguir instruções. Humildes o suficiente para saber quando não fazer muitas perguntas. Em outubro,
Uma das LLCs atingiu 5% de participação, depois outra, depois outra. Ainda assim, ninguém na Morningside fez uma única pergunta. Estavam ocupados demais fazendo melhorias no estacionamento dos executivos, ocupados demais viajando para São Francisco para sessões de estratégia digital, ocupados demais distribuindo prêmios de liderança uns para os outros. E Howard? Ele ainda estava empurrando um esfregão, ainda segurava portas para estagiários que não diziam obrigado, ainda comia sanduíches de um refrigerador na sala de suprimentos. Mas agora ele estava participando das reuniões de acionistas, em silêncio, nos fundos, com um bloco de anotações e um par de óculos de leitura. Ele nunca falava, nem mesmo levantava a mão, mas estava lá, ouvindo, fazendo anotações, aprendendo a linguagem exata que eles usavam quando fingiam se importar. Era surreal ver os mesmos homens e mulheres que antes reviravam os olhos para ele falarem sobre cultura inclusiva e liderança sustentável. Ele quase riu uma vez quando Jill Brandon fez uma apresentação sobre empatia em ambientes corporativos, mas Howard não riu. Ele apenas escreveu o nome de Jill novamente em seu caderno e depois o circulou. Em dezembro, as participações combinadas de Howard haviam chegado a 49%, 1% de distância do controle acionário. O próximo lote disponível de ações seria oferecido em março. Ele já tinha a papelada preenchida. Tudo o que ele precisava era de tempo. Mas, quando tudo estava se alinhando, alguém dentro da empresa finalmente percebeu e o que fez quase inviabilizou todo o plano. O e-mail surgiu do nada. Howard tinha acabado de bater o ponto, indo para seu carro na manhã ainda escura, quando Clarence o chamou, com a voz baixa e urgente. "Alguém está bisbilhotando", disse Clarence. Um analista de conformidade júnior sinalizou o padrão de propriedade. Eles notaram que 3 das LLCs compraram ações exatamente na mesma janela, todas com estruturas semelhantes. Howard não disse nada em um primeiro momento. "Eles ainda não o rastrearam até você", continuou Clarence. "Mas estão fazendo perguntas. Você tem 2 opções: desaparecer agora ou mostrar sua mão." Howard sentou-se no banco do motorista de seu Corolla 2002, com as mãos apoiadas no volante. Ele não precisava pensar sobre isso. Ele não estava mais se escondendo. "Eu cuido disso", disse ele. Depois desligou. Durante todo aquele fim de semana, ele ficou acordado revisando o rascunho final dos registros de propriedade. Ele colocou tudo em uma declaração clara, uma revelação completa da propriedade de suas empresas de fachada, legalmente assinada, verificada e datada. Na segunda-feira de manhã, ele dirigiu até a Morningside Tech, em um terno azul marinho. Era a primeira vez que usava algo diferente de seu uniforme de zelador naquele prédio. Os seguranças não o reconheceram. Um deles até tentou detê-lo na recepção. Howard não levantou a voz, não demonstrou raiva. Ele simplesmente entregou um envelope lacrado e pediu que fosse entregue à diretoria antes da reunião das 10 horas da manhã. Em seguida, saiu. Ao meio-dia, a CEO, Olivia Perney, estava ao telefone tentando obter respostas. Quem era esse Howard Ellison? Por que um ex-funcionário de limpeza de repente passou a ter 51% da empresa? Eles fizeram verificações, vasculharam arquivos legais, verificaram assinaturas. Tudo era hermético. As LLCs eram legítimas, as transferências eram legais, a estrutura era totalmente limpa. Exatamente às 13h15, Howard entrou novamente. Dessa vez, ele não usou o elevador de serviço. Pegou-o da frente até o último andar. Não precisou de crachá. Eles estavam esperando por ele agora. Quando ele entrou na sala de reuniões, as mesmas pessoas que haviam passado por ele durante anos, sem olhar para trás, estavam sentadas em volta de uma longa mesa de nogueira, atordoadas em silêncio. Olivia se levantou primeiro. "Sr. Ellison, não percebemos." Howard levantou a mão gentilmente. "Não estou aqui para ser parabenizado." Ele pegou sua pasta e retirou uma única pasta de manila, colocou-a sobre a mesa e a abriu. Dentro dela havia 4 cartas de demissão, assinadas com efeito imediato. A sala congelou. Howard olhou diretamente para Jill Brandon, o vice-presidente que derramava café e fazia piadas como se a crueldade fosse um esporte. "Você esqueceu meu nome por 20 anos", disse Howard. "Mas eu nunca esqueci o seu." Jill abriu a boca, mas não saiu nada. Sua pele ficou pálida. Howard se voltou para o restante da diretoria. "Esses 4 indivíduos não representam mais os valores que esta empresa precisa para seguir em frente."
Suas ações, embora nunca tenham sido documentadas formalmente, criaram uma cultura de desrespeito, silêncio e pequenez que termina hoje. Houve um murmúrio. Alguém tentou interromper, mas a presença de Howard havia se tornado tão forte que ninguém ousou desafiá-lo. Olivia tentou recuperar a sala. Sr. Ellison, isso é altamente irregular. Howard olhou para ela com calma. O que é irregular é deixar o desrespeito correr sem controle por anos. O que é irregular é deixar a cultura apodrecer enquanto você faz almoços sobre diversidade e crescimento. Ele não gritou, não se vangloriou. Apenas disse a verdade, e eles ficaram sem reação. Depois de um longo silêncio, Olivia finalmente disse: "E agora?" Howard juntou seus papéis. "Agora começo a consertar o que deveria ter sido consertado há muito tempo." Mas Howard ainda tinha mais uma coisa a dizer antes de sair daquela sala. Algo que deixaria uma marca ainda mais profunda do que as próprias demissões. Ele poderia ter saído naquele momento, no momento em que a sala ficou em silêncio, no momento em que o poder se deslocou como um peso no ar. Mas Howard havia carregado essa história por tempo demais para encerrá-la sem terminar o último capítulo adequadamente. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, apoiando as mãos sobre a mesa. "Vocês construíram este lugar para parecer bom do lado de fora. Marca, comunicados à imprensa, campanhas de caridade, mas por dentro ele está apodrecendo, não por causa do trabalho, mas por causa das pessoas que o lideram." Ele se voltou primeiro para Jill Brandon. "Lembro-me de todas as vezes que você zombou de mim, Jill. Da vez em que escorreguei e você me chamou de patético, da vez em que abri a porta para sua mãe e você disse a ela que eu era um dos caras da noite. Não se preocupe com ele. Lembro-me de você rindo quando achou que eu não podia ouvir." Jill ficou olhando para a mesa, com o maxilar cerrado, mas não discutiu. "Você está demitido", disse Howard em voz baixa. "Com efeito imediato. Seu crachá não dará mais acesso a partir de hoje. A segurança o acompanhará até a saída em seguida." Ele mudou para Morgan Fielding, o diretor de conformidade, que uma vez contou uma piada em uma festa de Natal sobre pessoas que limpam para ganhar a vida porque não se esforçaram o suficiente na escola. Howard não tinha sido convidado para a festa. Ele tinha ouvido a história da recepcionista da noite. "Você demitiu 2 funcionários temporários da limpeza no ano passado por causa de um único atraso", disse ele. "Mas deixou sua própria equipe passar em branco por não cumprir prazos de projetos durante 6 meses. Você sorria nas reuniões de RH e mentia com todos os dentes." A boca dela se abriu. "Eu dei 10 anos para... Você tirou mais do que deu. Você está fora." Seguiram-se mais 2. Ken Dev, chefe de estratégia interna, e Dana Briggs, diretora executiva de comunicações. Ambos sorriram para ele e reviraram os olhos assim que ele se afastou. Ambos contribuíram para a cultura da arrogância que escorria por todos os corredores como um vazamento lento. Cada demissão foi seguida de um silêncio atordoante, sem gritos, sem protestos, apenas rostos vermelhos e mandíbulas cerradas. Um membro da diretoria, um homem de fala mansa chamado Raul Navarro, finalmente quebrou o silêncio. "Sr. Ellison, por que o senhor não se manifestou antes? Poderíamos ter resolvido isso com calma." Howard se virou para ele com a voz calma. "Passei 20 anos calado, vendo todos vocês fingirem valorizar as pessoas, enquanto ignoravam aqueles que faziam as luzes permanecerem acesas. Eu não precisava que vocês lidassem com isso. Eu precisava que vocês vissem." A reunião foi encerrada em silêncio. Jill e os outros saíram do prédio com a segurança em suas costas. Sem almoços de despedida, sem apertos de mão. Howard ficou no corredor depois da reunião, olhando para o andar de conceito aberto onde dezenas de funcionários digitavam. Alguns olharam para cima, a maioria não o reconheceu, mas alguns o reconheceram. Uma mulher da contabilidade, Leah Armstrong, deu um passo à frente. Ela sempre o cumprimentava quando trabalhava até tarde. Sempre o agradecia quando ele esvaziava sua lixeira. "Eu ouvi o que aconteceu lá em cima", disse ela suavemente. "É verdade?" Howard fez um único aceno de cabeça. "Demorou bastante." Ela sorriu. Ele sorriu de volta. Naquela tarde, ele convocou uma reunião com o RH e solicitou uma revisão completa de todas as políticas dos contratados, registros de promoção e registros de reclamações internas. Ele promoveu 2 membros da equipe que haviam sido negligenciados durante anos, incluindo um supervisor de manutenção chamado Roy Chen, que dirigia as operações de limpeza desde antes da chegada de Howard.
Roy merece um título de verdade, disse Howard a eles. E um escritório de verdade. Na semana seguinte, todos os departamentos receberam um novo treinamento sobre ética, liderança e igualdade no local de trabalho, não conduzido por consultores, mas por pessoas da empresa que tinham vivido a cultura ruim e ainda assim decidiram ficar. Howard nunca levantou a voz. Ele não deu uma festa, nem fez um discurso. Ele simplesmente continuou aparecendo, andando pelos corredores, fazendo perguntas, ouvindo da mesma forma que sempre fez. Mas quando a empresa começou a se recuperar, Howard começou a pensar em algo totalmente diferente. O que acontece depois que uma missão é finalmente concluída? Howard nunca quis os holofotes. Não foi por isso que ele fez nada disso. Ele não construiu seu império silencioso por ego ou para ser chamado de senhor pelas mesmas pessoas que costumavam passar por ele como se fosse uma peça de equipamento. Ele não precisava de reconhecimento. Ele precisava de algo real, mudança. E agora que ela havia começado, ele se viu cansado. Não o tipo de cansaço que o sono conserta, mas o tipo que fica em seus ossos depois que você carrega algo por muito tempo. Alguns meses após as demissões, a atmosfera da empresa começou a mudar. Era possível sentir isso nas pequenas coisas. As pessoas seguravam o elevador, umas para as outras, os estagiários se apresentavam para a equipe de limpeza, os gerentes começaram a almoçar em áreas comuns, em vez de se trancarem em escritórios particulares. Howard passou o ano seguinte supervisionando as operações, não de um trono, mas de uma mesa com uma cadeira que rangia e uma cafeteira que mal funcionava. Ele insistiu para que os funcionários da linha de frente tivessem sessões trimestrais de feedback com os diretores. Ele fez com que os salários da equipe de limpeza aumentassem em 20%. Ele se certificou de que todos os contratados tivessem voz na sala. Ainda assim, ele permaneceu em silêncio sobre sua própria história. Ela não foi publicada nos boletins informativos da empresa, não houve comunicados à imprensa, apenas uma correção silenciosa feita onde era importante. Quando chegou o segundo ano, Howard já havia começado a planejar sua saída. Ele se reuniu com Raul Navarro, o único membro da diretoria que havia respondido com honestidade quando perguntado por que ninguém havia notado. "Quero entregar isso", disse Howard a ele. "Não para outro engravatado, mas para alguém que ouça." Raul acenou com a cabeça. "Você tem alguém em mente?" "Leah Armstrong", disse Howard. "Ela vê as pessoas, sempre viu." Leah havia começado como contadora júnior. Subiu lentamente na hierarquia. Nunca falava alto, nunca se gabava, assim como Howard. Ela sabia o nome de todos os faxineiros. Dedicava tempo para fazer perguntas, ela notava. Com a aprovação do conselho, Howard fez a transição de seu poder de voto e se afastou do dia a dia. Sem discurso, sem cerimônia. Ele deixou o prédio pela última vez no mesmo carro que havia estacionado naquele estacionamento por 18 anos. Naquela noite, ele dirigiu além dos limites da cidade. Parou na Rota 60, abriu a janela e deixou que o vento do deserto o envolvesse. Ele pensou em sua esposa, em seu filho, em todas as noites em que empurrou aquele carrinho em silêncio, sonhando com algo melhor. Ele não sentia mais raiva nem orgulho, apenas paz. Em seu bolso traseiro havia um bilhete dobrado, o mesmo que ele havia deixado na gaveta do novo escritório de Leah. Nele estava escrito: "Poder não é ser visto, é ver o que os outros não veem e fazer algo a respeito." Em Morningside, havia uma foto dele na sala de descanso. Não um retrato, mas apenas uma imagem sincera dele limpando o saguão, com fones de ouvido, cantarolando alguma música antiga da Motown. E ao lado da foto havia uma placa, pequena, sem detalhes dourados, sem letras em negrito, apenas 5 palavras simples. O homem que prestava atenção. Howard nunca mais voltou ao prédio. Ele passava seus dias como voluntário em uma horta comunitária e dando aulas de matemática básica para crianças em uma biblioteca pública em Tempe. Ninguém ali sabia quem ele era. E era assim que ele gostava, porque a lição que ele queria deixar não era sobre dinheiro, vingança ou mesmo justiça. Era sobre humildade, sobre o valor de ouvir, sobre lembrar que a pessoa que varre seu chão pode um dia ser dona do prédio. Portanto, antes de falar, olhe. Antes de julgar, faça uma pausa. E antes de ignorar alguém, pergunte a si mesmo: e se essa pessoa estiver observando você o tempo todo? Se esta história o fez pensar, mesmo que por um segundo,
compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la. E se você quiser mais histórias reais que nos lembrem de quem devemos ser, clique em inscrever-se. Vamos nos manter responsáveis uns pelos outros.